Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. O que é que nós vamos dizer mais diante de tão grande palavra? Mas você não pode desistir. E eu acho interessante que eu acho que o pastor Neto mandou uma mensagem que estão querendo abolir a palavra de Deus, né? O Papa está aí ajeitando para... Mas isso não pode nos surpreender. Porque o mundo, ele afronta mesmo. Agora, a diferença é que nós nos mantemos de pé. Porque aquele que nos arregimentou é fiel. E eu fiquei lembrando, eu tenho 56 anos. Não precisa dizer que nem parece. Pastor Pedro, quantas pessoas nessa caminhada, eu vi que essas pessoas, elas foram, ao longo do tempo, elas foram parando a caminhada. Quantas pessoas que nós olhávamos assim e dizíamos que bênção. E essas pessoas nós olhamos hoje e procuramos onde elas estão. E eu fiquei vendo e eu digo, Deus, como eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que nos criou dentro da igreja. Porque a igreja é uma bênção. Porque nós precisamos declarar isso, que somos o corpo do Cristo. E eu quero bem rapidamente hoje falar que não é como começamos que importa, porém como concluímos a nossa jornada. Você sabia que existe 2 Saúls na Bíblia? Não precisa responder, porque eu sei que sabe. E eu quero falar desses homens. Eu quero falar de um que começou muito bem. Vou correr aqui, tá certo? Que começou muito bem. Saul, ele foi escolhido por Deus, ungido por um profeta e juiz qualificado, Samuel, e auxiliado pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 10, que vai falar sobre a unção de Saul. Esse homem que Deus conduzia o povo, Deus era o rei do seu povo, mas o povo, pastor Pedro, não queria Deus. Por que o povo não queria Deus? Porque as outras nações tinham um rei. Então, nós queremos também, porque eles têm um rei. E Deus vai e diz assim, tome um rei. Um rei bonito, um rei bonito. Um homem que, quando ele chegava, ele era o maior na estatura. Tudo aquilo que enchia os olhos. Ele tinha todas as credenciais para ser um excelente rei. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-lhe uma das faces e declarou, porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Eu gostaria que passasse o 6 a 10. 1 Samuel 6, 10. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles e serás transformado em outro homem. O 7. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que chegue
e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros o que aconteceu ao filho de Quis. Saul também está entre os profetas. Começou muito bem. Porém, quando você vai para o capítulo 13, nós vamos ver como esse homem que começa bem agora, Deus permite que ele revele o seu coração. E uma das coisas que nós vamos encontrar no coração de Saul, no coração daquele que começa muito bem, no coração daquele que talvez cantava muito bem, no coração daquele que tinha prazer em estar no templo, que não tinha templo. Como era agora que aquele homem estava se portando? E é essa pergunta que é feita ao nosso coração nesta noite. O quanto de Deus existe em você? Porque só vai permanecer de pé nesses dias que são maus aqueles que estiverem cheios de Deus. A igreja do Senhor precisa tomar partido, e uma das coisas que nós precisamos entender, que está em cima do muro é o pior lugar. Porque o lugar que você está em cima do muro, ele é suscetível ao ataque do inimigo. Porque de um lado ou de outro você está resguardado sobre aquele muro. Mas quando você está em cima do muro, qualquer inimigo vai te ver. Ele foi precipitado, ele foi medroso e ele foi submisso à pessoa errada. Ele sai ali, no capítulo 13, você vai ver, ele sai para guerrear com os filisteus, mas só que Samuel, ele diz assim, olha, espere, porque eu vou para sacrificar. Ele sai com 3.000 homens. E agora o que acontece é que aqueles homens começam a ficar com medo. Por que aqueles homens ficam com medo? Porque eles têm um líder que está à sua frente medroso. Um líder medroso, liderado os medrosos. Por isso que Jesus, ele foi o exemplo. Ele chega e diz assim, lave o pé. E não diz, escolha que pé lavar. Lave o pé, sabe por quê, Rosinha? Porque eu estou lavando primeiro. Ele fazia primeiro, aleluia. Ele ia à nossa frente. É por isso que as multidões queriam estar perto de Jesus. E sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você tem a presença de Jesus, aleluia. É por isso que nós queremos estar reunidos, e é por isso que este lugar, quando você vai embora, é apenas um templo de 4 paredes e pronto. Mas quando você chega, quando você canta, quando você ora, quando você adora, passa a ser o corpo do Cristo. No capítulo 13, 12... um homem escolhido por Deus, que não tinha prática de oração. Sabe o que ele diz? Eu não busquei ao Senhor. E nós precisamos, achamos que foi apenas alguns minutos que nós oramos, mas eu digo para você que nesta noite, como foi declarado aqui pela nossa pastora, situações foram tremendamente resolvidas. Porque Deus fortaleceu a sua igreja. Porque aqueles que estão aqui foram abençoados. E aqueles que você orou foram também. Como aquele centurião que chega e diz assim, olhe, não é necessário que você, Jesus, a minha casa, mande com uma palavra, aleluia. Essa é a igreja do Senhor, que o Deus que Ele diz, eu dou uma palavra, aleluia.
ele não busca o Senhor, ele não ora. Como é que vamos ouvir? Como é que vamos ter direção se não queremos ouvir o Senhor? Quem já não disse, sou filho do rei. Saul começou bem, até profetizou, mas depois foi só a coroa que importava. Você se lembra quando Pilatos, ele chega e diz assim: eu posso te soltar, né? Eu posso, eu tenho poder. E Jesus diz o quê? Nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse dado. Nenhum poder, ponto. Agora eu acho interessante que quando se fala da igreja, viu, irmã Nádia? Quando se fala da igreja, a igreja que muitas vezes nós ferimos ela, quando nós falamos da igreja, nós estamos falando do Cristo. Quando nós acusamos a igreja, quando nós maltratamos a igreja, nós estamos maltratando aquele que Atos 20 e 28 diz: a igreja é do Senhor, comprada com preço do sangue de Jesus. Você que está em casa, que está entristecido, que diz que não vou por isso, aquilo outro, o Senhor é o cabeça dessa igreja que você está entristecido. Eu acho interessante que quando chega em João 19, Jesus vai dizer: eu vos dou autoridade e poder. Para quê? Para pisar escorpiões e serpentes. Eu revisto você de autoridade. Você é minha voz profética. Você fala e eu quem vou fazer com que aquela palavra surta efeito. Só abra a boca, a igreja do Senhor precisa abrir a sua boca. Aleluia! Porque o mundo está com fome e nós temos pão quentinho. Porque nós temos a comida que sacia o mundo. E é por isso que pesa sobre nós. Porque precisamos falar. Eu estava dizendo a Carlos essa semana, eu não entendo como é que alguém caminha 20, 30, 40 anos e depois diz: eu não quero mais saber de igreja. Coitado e coitada de você. Eu não quero, você vai para onde? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Segure-se a esse Cristo, aleluia. Como igreja, sabe o que é que nós somos? É a eclésia. Fomos chamados para fora. Se lembra, pastor Eliseu, os cultos de missões. As pessoas não vinham à frente para ser curadas. As pessoas não vinham à frente para sarar suas feridas. As pessoas vinham à frente para dizer: Deus, conte comigo. Deus, me envie. Eu estou aqui, Senhor. Sou eu quem quero ir, Deus. Olha o meu currículo. Culto de missões estava dizendo: Deus, eu quero te servir. E ele chega quando ali em Atos, eu quero só trazer aqui a autoridade da igreja, para você ver a grandiosidade da igreja. E ele diz assim: agora vocês vão receber poder. Para que a igreja, pastor Rubens, recebe poder? Para ficar cheia, para dizer eu faço parte de A, de B. Para que a igreja recebe poder? Aqui a palavra diz que a igreja recebe poder para testemunhar. E eu fui olhar o que é a testemunha. É uma pessoa que assistiu um acontecimento a fim de
testar a sua veracidade. Por isso Jesus disse que bem-aventurados somos nós. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós falamos pela fé. Nós amamos pela fé. Nós profetizamos pela fé. E o veremos face a face. Aleluia! Essa é a nossa alegria. Senhor Jesus, eu irei contemplar a tua face. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E agora eu quero falar do outro Saulo. Saul, eu quero falar do outro Saul. Sabe quem é o outro Saul? É Saulo. Saulo é o nome helenizado de Saul. E eu quero que você veja esse homem que ele começa ruim. Eu acho muito interessante que diz assim, Saulo, Atos 9:1. Eu já estou terminando. Atos 9:1. Vai dizer assim, enquanto isso o que, Thelma? A igreja estava em movimento. Os apóstolos estavam ali, de vento em popa, pregando a palavra. Eles não estavam com medo nenhum de Saulo. Eles estavam ali sob o domínio de Nero. Aí, agora, já para o finalzinho, Domiciano. E eles estavam pregando a palavra. E diz que enquanto eles estavam pregando a palavra, a igreja estava em movimento, os apóstolos não tinham medo da perseguição. Se perseguir aqui, eles iam para outro lugar. Mas eles estavam pregando a palavra de Deus e diz que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, sabe o que é isso? Isso era como era chamado os da seita. É uma seita do caminho. Então, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respirava ameaça de morte. Pediu carta para exterminar com a seita do caminho, o nome denominado pelos fariseus. Saul foi buscado por Deus através de Samuel. Mas Saulo foi buscado por Cristo lá naquele caminho de Damasco. Sabe a minha responsabilidade e a sua responsabilidade? Sabe por que é grande? Porque dessa mesma forma, Carlos, o Espírito de Deus foi nos buscar. E ninguém aqui estava num lugar bonitinho, não. E ninguém aqui estava num lugar muito maravilhoso, não. Todos nós estávamos atolados num charco de lodo. Aí ele nos arrancou, e diz a palavra, e colocou os nossos pés sobre uma rocha, aleluia! Glória a Deus por isso! Ele foi lhe buscar, Ele amou você, do mesmo jeito que amou esse Saulo de Tarso. Por isso é grande a nossa responsabilidade. Por isso é grande, as pessoas dizem, eu trabalho, eu não posso ir, porque eu trabalho para a governadoria, eu trabalho para o prefeito, eu trabalho para o vereador tal, eu não posso ir. Mas nós precisamos entender que trabalhamos para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, carregamos a sua glória, aleluia.
O que aprendemos com Saulo? 9:2, só um instantinho. Humildade. Aquele homem, ele é convertido. Aquele homem tem todo o perfil de religiosidade. Ele fazia isso, não era por maldade, mas é porque ele julgava estar fazendo o melhor por aquilo que ele acreditava. Aí aquele homem, da mesma forma que os discípulos caminharam 3 anos com Jesus, ele vai também para o deserto da Arábia, que nós não sabemos ao certo esse lugar, mas ele vai e ali ele vai desconstruindo toda aquela religiosidade. O pastor sempre fala aqui que desconstruir é pior do que fazer novo. Você tirar daquilo que na cabeça da pessoa já está tudo ali esquematizado. Por isso que é só pela ação do Espírito Santo de Deus que a nossa mente é renovada em Cristo Jesus. Se não for pela ação do Espírito Santo, meu irmão, você fica olhando para mim e você diz: esse culto não vai terminar. Você fica olhando para mim e você diz: eu queria ir para tal lugar. Mas se você tem uma mente restaurada, você vai dizer: Deus, eu estou nesta noite sendo capacitada para algo grande, usa a minha vida. Aleluia. Eu acho interessante, e eu quero aqui abrir um parêntese, que a gente só fala de Paulo, só fala de Saulo, né, pastor Zenilton? Mas nós não lembramos de um Barnabé. Esse homem que quase ninguém prega, pelo menos eu não vi ninguém pregar sobre Barnabé. Mas ele investe 14 anos da sua vida na vida de Paulo. Você acha que Paulo se converteu num dia e no outro? Não. Foi o processo de ir ao Senhor. Deus começa a trabalhar. Deus começa a remover, a mover. E é por isso que muitas vezes nós passamos por adversidade, porque não é só o diabo que vai se levantar, mas é Deus que muitas vezes vem tratando com o nosso caráter. Porque Ele sabe que para fazer a sua obra, tem que ter o caráter adequado ao caráter dele. Tinha uma promessa para Jacó, todo mundo sabe disso. Aquele homem foi, e Deus deixou ele ir. Ele foi, Iva, ele foi. Mas ele só foi até onde a corda de Deus deixou. No momento oportuno. Sabe o que Deus disse? Ei, Jacózinho, volta. Sabe por quê? Porque tem uma nação para ser formada, e eu já escolhi, e você já está nos meus planos. Agora vai ser como eu quero, aleluia. Só vai até onde Deus quer. Facilitador. Paulo foi um facilitador. Ali estava aquela treta: vamos, como é que vai fazer? Circunda, não vai circundar, circuncidar, e como é que vai ser? Você pode ver isso em Atos 15:15. E Paulo chega, o primeiro concílio é formado. Não vamos circuncidar. Ele facilitava. Paulo, ele não queria glória para ele dava ferramentas, pastor Eliseu. Ele dava ferramenta para aqueles que iriam ser usados. Você vê as cartas de Paulo, você pega ele escrevendo a Tito, você pega aquele homem fazendo aquela carta maravilhosa, dando todas as dimensões do que era preciso para um excelente serviço ao Senhor. Leia a carta de Tito. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo nos ensina. Ele diz assim: você pensa que eu me embaraço com pouca coisa? Me embaraço não.
Porque uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. As coisas que diante de mim estão, é isso que me importa. Cristo está diante de mim. Nós nos embaraçamos com o que aconteceu há 10 anos. Porque eu ia sentar e a irmã não deixou sentar na cadeira e chegou e mandou que eu saísse e eu não quero nunca mais ir para essa igreja. Precisamos ser maduros. Isso é maturidade quando você diz: uma coisa eu faço, eu esqueço. Sabe, esse esquecimento não é de amnésia, não. Esse esquecimento é de ter algo bem resolvido. É de que aquilo não vai impedir o meu crescimento, a minha vida com Cristo. Porque nós queremos estar bem com o nosso marido, queremos estar bem com os nossos filhos, queremos estar bem com todo mundo, mas muitas vezes nós não estamos bem com Deus. Precisamos estar bem com Deus. E aí, Thelma, vou estar bem com Deus e com todo mundo? Não, porque quando eu estou bem com Deus, eu estou bem aqui com todos, estão ao meu redor. É isso que Deus faz. Paulo, Filipenses 1,12, ele não se vitimizava. Ele diz: sabe aquilo que me aconteceu? Quando vão querer massagear, coitadinho de você, Paulo. Coitadinho, Paulo. Ei, que história é essa? Filipenses 1,12 diz: aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Aleluia. É perseguido. Você está sendo perseguido porque você falou o que não devia. Porque se você está sendo perseguido porque você é um cristão, na pessoa de Jesus Cristo mesmo, aí você vai receber do Senhor uma excelente resposta. E eu quero concluir. Não é como começamos que importa, mas como terminamos. Sabe, a maior característica do cristão chama-se perseverança. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte. Não tenha medo. Era isso que Jesus estava ali dizendo para os cristãos que estavam passando aquela adversidade, porque era exatamente o período cruel que o imperador Domiciano estava matando. E ele diz: sabe o quê? Não tenha medo de Domiciano. Seja fiel. Não retroceda. Não abra mão de andar com seu Cristo. Porque você vai receber a coroa da vida. Aleluia! Saul termina em 1 Crônicas 10,14. Um homem que tinha tudo para dar certo. Ele termina na sua morte. Ele diz: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus não caçoem de mim. Até na morte. Esse homem orgulhoso. Num cristão, pastora Suzana, não há lugar para orgulho. O pastor falou aqui quarta-feira, também não há lugar para avareza. Jesus estava tratando com aqueles homens de algo eterno. Jesus estava tratando de algo grande. E aquele rapaz, aquele moço, ali do capítulo 12 de Lucas, chega e diz assim: ei, Jesus, e aí a minha herança? Fala ali para o teu irmão. Muitas vezes nós estamos aqui desse jeito.
Ele querendo que você olhe para a grandeza da glória da sua presença. Aquilo que Ele diz, que o meu olho não viu, e nem com o ouvido eu ouvi, e nem chegou ao meu coração, as coisas que Ele tem preparado para os que o amam. Eu acho interessante que Ele não diz, o que eu tenho preparado para aqueles que eu amo. Mas Ele diz, para aqueles que me amam. E eu acho lindo. Eu vi a cena do filme, eu já fiz até aqui. Paulo, ele chega ali, diante daquele homem que vai lhe decapitá-lo. Zélia, eu acredito que foi dessa forma. Ele ali com a sua cabeça, a espada já pronta, e aquele homem dá uma oportunidade a Paulo, e ele diz, você quer dizer alguma coisa? E Paulo diz, eu quero dizer uma coisa. Talvez Thelma, diria assim, olhe, a minha revolta, porque Carlos não me defendeu. Eu estou revoltada, porque eu fiz todo o trabalho e ninguém reconheceu. Eu fiz todo o trabalho e ninguém me aplaudia. Não disse, o pastor não disse o meu nome. E eu acho lindo, Elilde, porque Deus, Ele diz assim, eu quero dizer algo, e levanta a sua cabeça e diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia. Sabe a fé que Paulo estava guardando? É de que veria o seu Cristo face a face. É de que esses dias aqui iam terminar, mas a glória eterna. Naide, Elilde. É isso que nós precisamos sair daqui nesta noite. Nada pode me tirar da presença do Senhor. No ponteiro está marcando que Jesus está às portas e nós ficamos banalizando. Nós precisamos correr para esta carreira que está proposta, porque Jesus está vindo. E uma coisa eu digo para você, como lá o meu professor, o pastor Zuígo, ele disse assim, Thelma, lá no céu, diante do Todo-Poderoso, ninguém vai chorar por filho que não quis se submeter a Cristo. Ninguém vai chorar por marido que nunca teve compromisso com Cristo, porque lá Jesus é suficiente, aleluia. Não desista, não retroceda, viva para Deus, para a glória de Deus, e que nesta noite, como foi dito aqui, saia de posse da presença gloriosa de Deus, porque você vai passar, eu vou passar por grandes adversidades, mas em todas elas o Senhor prometeu que estaria nos auxiliando, aleluia, e que Deus continue abençoando essa igreja gloriosa, essa igreja que Ele comprou com o seu sangue, esta igreja que breve ouvirá, as trombetas irão soar, e nós iremos partir, e Ele vai enxugar dos meus olhos e dos seus olhos toda lágrima. Viva para a glória de Deus, aleluia.